dia a todos os presentes, salve a todos em nome de Jesus. O Sidney está com alguns parentes que vieram do Piauí, estão aqui em Brasília, vão passar um período. Prima, né, e tia, são bem-vindas. Essa manhã, irmãos, nós iremos celebrar a ceia de Cristo, a mesa do Senhor. Amém. Nós também estaremos juntos, almoçando, né? E conforme nós acordamos no domingo passado, nós iremos fazer um segundo evangelismo, né? Uma segunda saída nossa para semear a palavra de Deus. Então, eu conto com as orações dos irmãos, conto com a ajuda dos irmãos, com a colaboração de todos os irmãos. Eu queria orar com os irmãos antes de cantar o hino. Peço a todos que curvem as frontes. Vamos orar. Os irmãos peçam a bênção de Deus sobre a mesa do Senhor essa manhã. Se examine. É uma manhã de alegria, não de tristeza, porque iremos fazer memória de Cristo de forma mais específica, servindo os elementos da ceia que representam o corpo e o sangue do Senhor. Então, é um momento de reforço da comunhão, de alegria, de autoexame, de consciência, e que tudo isso esteja envolvido na atitude dos irmãos de participar da mesa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer esta manhã. Nós estamos aqui diante de Ti. Mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos encontramos, Pai. No dia de Cristo, no dia da ressurreição, o dia que celebra ou que inaugura a nova criação de Deus em Cristo Jesus, aonde o Senhor reúne debaixo de Cristo cabeça homens de toda a tribo, raça, língua e nação, Pai. Aonde o Senhor congrega pessoas redimidas e alcançadas pela graça para celebrar a vida, celebrar a comunhão, celebrar o perdão, celebrar a redenção, celebrar tudo aquilo que nós, Senhor, recebemos em Cristo Jesus. E estamos aqui nesta manhã, ainda que imperfeitos, ainda que fracos, ainda que limitados, ainda que muitas vezes recalcitrantes, Pai. Estamos aqui porque a Tua graça tem sido superabundante em nossas vidas. É este primeiro aspecto que queremos reconhecer, Senhor. Que Tu, ó Deus, que começou na vida de cada um dos irmãos, na minha, na vida de todos nós, na vida desta igreja local. Tu que começastes, ó Deus, a obra em nós, Tu tens, ó Deus, levado à perfeição e aquilo que Tu queres em nossas vidas. Amém. E é por isso que nós, Pai, estamos aqui. É por isso que nós, domingo após domingo, Senhor, nos reunimos aqui, congregamos aqui, porque a Tua bondade, Senhor, tem sido grande sobre as nossas vidas. Amém. Tua fidelidade, Senhor, tem sido grande sobre nós. Tua misericórdia tem se renovado, Senhor, manhã após manhã, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Essa misericórdia, Pai, que está fundada, que está fundamentada no Teu caráter imutável, Senhor. Porque olhando para nós, Pai, certamente Tu não encontras bem algum, Senhor, mas Tu nos vê, ó Deus, coberto com a justiça daquele que é perfeito, o único que tem condições, ó Deus, de ser amado por quem Ele mesmo é, Cristo Jesus. Mas nós, Senhor, aqui estamos cobertos pela justiça do Teu Filho, amados nele, encontrados nele, cobertos pelo amor, pela justiça e pela retidão dele. Nós queremos nos achegar aqui nessa manhã, Senhor. Amém. Com confiança em nossos corações, ainda que esses corações ainda sejam assaltados pela tentação do dia, da vida, da natureza caída, Pai. Nós estamos aqui, queremos em Cristo ter ousadia para Te adorar, Senhor. Ter ousadia para chamar o Teu nome, Pai. Ter ousadia que o Teu Espírito produz em nós. Chamar de Paizinho querido nessa manhã, Pai. Amém. Porque Tu nos deste esta bênção, este favor de sermos chamados os Teus filhos, Senhor. E não somente isso, Tu nos deste parte da Tua natureza, Senhor, deixando que o Teu Espírito habite em nós, Pai, nos tornando templos, pedras vivas, ó Deus, habitados pelo Teu Espírito Santo, e auxiliado por Teu Espírito que queremos adorar o Senhor nesta manhã. Amém. Render graças ao Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, pedindo perdão mais uma vez por todos os nossos pecados, por todas as nossas transgressões, Senhor, por todos os nossos pensamentos, atitudes, ó Deus, até mesmo por aquilo que não fazemos, Senhor, sabendo conhecidamente que é correto fazer, mas nós muitas vezes não fazemos, Senhor. Também queremos pedir perdão pela omissão. Tem misericórdia de nós nessa manhã, do Teu povo que aqui se reúne, que irá participar da mesa do Senhor, fazer memória de Ti, Jesus, fazer memória da Tua morte, da
da tua ressurreição, da tua volta, Senhor, e confirmar, através de uma participação legítima dos elementos, Senhor, de que continuamos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. E que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de edificação para o teu povo. Seja uma manhã de reunião, Senhor, para melhor e não para pior, Senhor. Seja uma reunião, Pai, onde Cristo seja comunicado pela fé no coração do teu povo. E que saiamos daqui, Pai, engajados, Senhor, compromissados, Senhor, fortalecidos, Pai, para caminharmos, ó Deus, diante da tua presença com perseverança. Abençoa aqueles que não puderam vir, estão viajando, Senhor, de férias. Anderson, Luvni, Max, que foi a Goiânia, Dona Janeide, que está ali com aquela criança no hospital. Deus eterno, abençoa o teu povo, dá graça, tanto aos que estão presentes, como aos que estão longe, Senhor, para que Cristo seja formado em nós, em misericórdia, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC de número 60. Alegria,
vamos tentar cantá-la. Então eu vou ler, peço aos irmãos que ouçam atentamente a leitura que eu faço e acompanhem a Bíblia em mãos. Esse salmo vai falar sobre o conhecimento pleno de Deus e o poder pleno de Deus. Ou seja, este Deus que é onisciente, este Deus que é onipotente. E Davi começa escrevendo este salmo da seguinte forma: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás, por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escárnio do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmão. Se assenta. Davi, leva para o palavra do coração. Maravilhoso saber que o Senhor nos formou, que o Senhor nos criou, Senhor. Nós somos, ó Deus, resultado das tuas mãos benditas. E que com grande beleza, com grande graça, com grande criatividade, ó Deus, e misericórdia e amor, o Senhor criou cada ser humano, Senhor. E o Senhor criou cada um de nós, ó Deus, para te glorificarmos, para te bendizermos e para nos alegrarmos em ti, Senhor, que é o nosso propósito, ó Deus bendito, principal, glorificar o teu nome e se deleitar em ti, Senhor Deus bendito. Mas a verdade é, Senhor, que o pecado desviou o foco de nossas vidas. E ao invés de buscarmos a glória do teu nome, nós buscamos a nossa própria glória. Ao invés de bendizermos o teu nome, Deus, nós buscamos fama ao nosso nome. Ao invés, Senhor, dos benditos, nós nos deleitarmos em ti, nós buscamos, ó Deus, a alegria e deleite nas coisas deste mundo que são tão passageiras, que são tão fugazes, Senhor, que são tão pequenas e poucas, Senhor, que não dão conta do vazio da eternidade que está no coração de cada ser humano que vier este mundo.
A verdade é, Senhor, que nós nos pervertemos, ó Deus, a cada passo que nós damos, ó Deus, distanciando de Ti, Senhor. E nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã dizendo, Senhor, que o Senhor nos criou da forma como somos, Senhor. Baixos, altos, Senhor, magros, fortes, ó Deus bendito, a cor dos nossos olhos, dos nossos cabelos, a nossa nacionalidade, ó Deus, tudo isso foi criado por Tuas santas mãos e projetado nos Teus decretos eternos. De tal forma, Senhor, que o Senhor se agradou, Deus bendito, com a Tua criação e com as nossas vidas, Senhor, com as nossas pessoas. Da mesma forma, Senhor, nós também temos que nos deleitar e nos alegrar como somos, Senhor, da forma como Tu nos criaste, Senhor. Porque assim Tu nos criaste para a Tua glória e para o Teu santo propósito. Ó Deus, mas nós queremos também reconhecer nesta manhã que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a Sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora Ele redime toda a Tua criação. Ele redime todas as nossas vidas, ó Deus. Ele redime, Senhor Jesus Cristo, o nosso interior que foi formado por Ti, Senhor. E que o pecado do bendito bagunçou, alterou, desnorteou. Mas o Evangelho de Cristo Jesus põe em ordem o nosso homem interior, põe em ordem as nossas emoções, põe em ordem o nosso psicológico, põe em ordem o nosso espírito, para nós nos deleitarmos em Ti e glorificarmos o Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos por essa tão grande salvação, e não somente se preocupa em nos colocar nos céus, mas se preocupa com nos curar totalmente, Deus bendito, em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos entende como somos. O Senhor nos conhece nas nossas limitações. O Senhor nos compreende, Senhor, em nossos erros e nossas falhas. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo para nos dar a verdadeira santidade, a verdadeira redenção, o verdadeiro perdão dos nossos pecados, o pecado que nos traz a perturbação, o pecado que nos faz errar o alvo de nossas vidas, que é glorificar o Teu nome. O Senhor nos perdoa desses pecados e através do sangue perfeito de Cristo Jesus, o Senhor nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, muito obrigado, porque nós sabemos nesta manhã que o Senhor é um Deus que nos conhece, porque o Senhor é um Deus que nos criou para a Tua glória, para o Teu louvor, para nos deleitarmos em Ti. Um Deus que nos compreende, apesar de nossas imperfeições. Mas agora nós somos vistos através das perfeições de Cristo, através dos méritos de Cristo, através da beleza de Cristo Jesus. Nós somos vistos por Ti, porque nós somos colocados no corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, no qual Ele é a cabeça. Continua a nos guiar, Senhor, para o Teu santo propósito. Continua a nos levar, Senhor, para glorificar o Teu nome. E é o que nós te louvamos nesta manhã. Te pedimos, Senhor, que logo mais o Senhor esteja conosco para levar este Evangelho da glória de Cristo Jesus para os perdidos deste mundo, Senhor. Para aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a eles, com ousadia, com graça e com o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te louvamos por ouvir a Tua palavra nesta manhã e podermos cantá-la, Deus bendito, também. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade hoje, então, ao nosso estudo sobre cosmovisão. Bom, na aula passada, nós paramos na parte onde nós começamos a estudar qual a importância de se saber a cosmovisão cristã. Nós vimos anteriormente que cosmovisão se refere a todas as nossas crenças, nossos pensamentos, e que isso se revela em nossas atitudes práticas. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos no nosso ser interior, na nossa mente, mais básico, são essas atitudes que vêm são afloradas nas nossas atitudes diárias. Ou seja, nós expressamos na nossa vida
exatamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. Nós vimos também que a cosmovisão ela começa a ser formada muito cedo, ainda na infância, quando os pais começam a ensinar os seus filhos a respeito do caminho ao qual eles devem trilhar. E aí nós discutimos a importância, sabendo disso, que tem a gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos ainda na infância, para que eles possam internalizar essa cosmovisão e que eles possam crescer e dar prosseguimento nesse entendimento. Hoje, dado que nós temos pouco tempo, mas vamos descer, eu quero trabalhar com os irmãos se isso tudo que nós estamos estudando a respeito de cosmovisão, se isso se reflete na Bíblia, se esse é um assunto realmente bíblico. Porque, como nós já falamos anteriormente, a preocupação de Cristo, quando ele juntou aqueles 12 apóstolos, foi exatamente de pegar a cosmovisão que eles tinham a respeito das coisas, a respeito de quem era Deus, a respeito da criação, e transformar, fazer uma transição de uma cosmovisão estritamente judaica para uma cosmovisão que nós consideramos uma cosmovisão cristã. E que na verdade é o ponto de vista da revelação de Deus para nós. Por quê? Nós vimos que o judaísmo ele tinha traçado lá diversos sofismas, diversos conhecimentos a respeito de Deus, e que esses conhecimentos eram muito mais um desenvolvimento de sabedoria humana do que divina. Ou seja, aqueles preceitos que foram originalmente dados por Deus a Moisés na lei, eles tinham sido mudados ao longo do tempo. Aí Cristo vem e restaura aqueles conceitos sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado. E estabelece, não só restaura, mas dá uma amplitude maior a esses conceitos. E é isso que nós chamamos de cosmovisão cristã. E os apóstolos, quem mais escreveu sobre isso foi Paulo. Porque Paulo foi dotado de uma sabedoria do Espírito Santo de Deus, justamente para trabalhar essas questões na mente daquele povo que estava acabando de chegar na igreja, daqueles judeus convertidos e daqueles gentios que também vinham de um mundo pagão para dentro da igreja. E Paulo recebeu de Deus essa graça, esse conhecimento, de forma a pegar o conhecimento do Antigo Testamento, da lei, e trazer esse conhecimento para uma nova visão de mundo, que é a cosmovisão cristã. Então eu queria ler para os irmãos esses textos aí, que são apenas alguns versículos para a gente dar continuidade. Vamos começar então com Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Vou só introduzir ali, o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que a batalha do cristianismo é uma batalha pelas mentes dos cristãos. Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele aborda esse tema diversas vezes. Já naquela época de Paulo, a batalha era pelas mentes. Por quê? Porque no seu nascedor, a cosmovisão cristã estava embutida. Havia diversos inimigos da fé verdadeira que tentavam incutir naquelas igrejas que estavam nascendo conhecimentos não provenientes dos ensinamentos de Cristo. Como, por exemplo, os judaizantes que tentavam fazer com que os novos cristãos se submetessem à lei tal qual ela era do Antigo Testamento, os gnósticos que introduziram uma série de filosofias dentro da igreja que tiravam o conhecimento a respeito de Deus da forma como ele era na revelação. Então existiam diversas seitas ali que queriam embutir no cristianismo que estava nascendo a sua cosmovisão. E Paulo, então, movido pelo Espírito Santo, ele vai tratar desse tema reiteradas vezes. A carta aos Romanos nós podemos considerá-la como um tratado, uma tese de doutorado a respeito de cosmovisão cristã. Porque Paulo vai pegar a cosmovisão judaica e vai trabalhar a partir da revelação que ele recebeu de Cristo para até culminar numa nova visão de mundo, que é o cristianismo, que é a cosmovisão cristã. Eu pedi ao pastor Fabiano que ler Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo quer dizer quando ele fala de renovação da mente? O que ele está querendo dizer aqui, Davi? Renovação da mente? Que a mente deve ser transformada, né? Pela palavra de Deus. Transformado. O pecado ele afetou a mente do homem de tal forma que o conceito do que é certo passa a ser errado, o conceito do que é errado passa a ser certo. Então ali o conceito do pecado ele adulterou a mente humana. Então o Evangelho vem renovar a mente do homem. Exatamente. E aí quando Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este século. O que Paulo estava querendo dizer aí, pastor? De não nos conformarmos com este século. Século é essa era, né? Esse sistema marcado pelo pecado. Ou seja, com o conhecimento, não é isso? Sim. O conhecimento que era vigente naquele século, naquela época. Então Paulo estava dizendo assim, olha, cristãos, vocês agora foram chamados para ter a mente de Cristo. Então vocês não podem se amoldar ou se conformar com o conhecimento corrente, com o conhecimento mundano, com o conhecimento desse século. Mas vocês têm que ser transformados pela renovação da vossa mente. E o mais interessante é que esse texto começa não falando de conhecimento, mas falando em corpo, em apresentar os nossos corpos como sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Ou seja, irmãos, atitudes práticas que são resultado de uma mudança de mente. Paulo já estava dizendo naquela época, quando começou o cristianismo, que os cristãos não poderiam pensar como pensa o mundo. Os cristãos não poderiam se amoldar à visão, à cosmovisão ou à visão de mundo dos pagãos, daqueles que não tinham Deus. E isso era o que Cristo fez com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos. Ele pegou a visão que eles tinham de mundo judaica e transformou ela numa visão cristã. E Cristo trabalhou, como nós vimos, incessantemente durante 3 anos e meio quase, todos os dias trabalhando a mente daqueles apóstolos. O próprio Deus encarnado trabalhando a mente daqueles apóstolos. Paulo vai trabalhar também, quando ele escreve a carta aos Romanos, para aquela igreja que era formada essencialmente de pagãos, que vinham do mundo pagão, embora tivesse judeus ali também, de que eles teriam que sofrer uma mudança de mente para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso mostra, irmãos, a importância da cosmovisão. Se nós olharmos para a literatura hoje, os irmãos lembram que no início aqui eu mostrei uma série de livros onde escritores cristãos estão tratando desse mesmo tema. E aquilo ali é pouquinho dentre os livros que nós temos hoje e que estão sendo lançados também no Brasil. Ou seja, escritores, pastores e escritoras cristãs que estão se dedicando novamente a chamar a atenção da importância da cosmovisão cristã. Porque novamente a igreja está sob ataque do secularismo. Novamente a igreja está sob ataque da forma de pensamento mundano. Quantos de nós aqui que nascemos e crescemos na igreja, vimos que o pensamento corrente na igreja mudou ao longo do tempo? E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas, por exemplo, de usos e costumes. Não. Que antes a mulher não podia usar calça, hoje pode. Não é isso. O que eu estou falando é de questões morais e de questões espirituais que lá atrás eram encaradas de uma forma e que à medida que o tempo foi passando, foi se relativizando esse conhecimento e a igreja hoje encara essas questões de outra forma. E muitas vezes, infelizmente, de uma forma pior ou mais em desacordo com a palavra de Deus do que era antes. Então é essa a importância da palavra de Deus. Um exemplo de divórcio. Um exemplo de divórcio, que antigamente era combatido e hoje se tornou banalizado.
se a sociedade avançou dessa forma, na desconstrução da importância do casamento, e a igreja, infelizmente, muitas igrejas absorveram esse conhecimento e também trazem isso para dentro da igreja, da desconstrução da importância do casamento. Esse é um exemplo claro. Então, irmãos, a renovação da nossa mente, ou do nosso conhecimento, ou a mudança de mente, a metanoia, é nós nos amoldarmos à palavra de Deus e nos desarraigarmos do conhecimento mundano, do secularismo e do que os escritores estão chamando de pós-modernismo, que a gente vai falar muito dele lá na frente. Pós-modernismo. Que já pode ser encarado como uma cosmovisão. Por quê? Porque todas as questões que eram atinentes aos cristãos de, vamos colocar, 30, 50 anos atrás, sofreram uma profunda modificação. E hoje nós temos uma visão de mundo completamente diferente do mundo de algum tempo atrás. Eu nem vou voltar muito tempo, mas de algum tempo atrás. E esse pós-modernismo, então, ele vai procurar dar resposta às questões da humanidade, aquelas questões que nós vimos: quem é o homem, quem é Deus, como nós devemos prestar conta a Deus ou não, Deus existe ou não, existe moral, existe ética. Esse pós-modernismo, ele visa dar resposta a essas questões. E, frequentemente, são respostas diferentes daquela que o cristianismo dá há 2000 anos, desde que nós temos o plano da Escritura revelado. Certo? Então Paulo vai trabalhar essa questão. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos voltar ainda nesse texto com mais calma, eu quero dar só um panorama geral hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. Vou pedir ao Samuel que leia, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo novamente está falando de conhecimento verdadeiro. E a frase que chama a atenção aí nesse contexto, que é bem maior do que esse versículo aí, é quando Paulo fala sobre anulando sofismas. Você não sabe o que é sofisma? Quem sabe o que é sofisma? Parece uma verdade. São frases, conceitos filosóficos, que metade é verdade, metade é mentira. Sofisma, exatamente o que eles falaram. Eu tenho verdades embutidas nele, e por isso ele se torna tão perigoso. Vou dar um exemplo de um sofisma muito comum em que se pratica dentro da cristandade, na Igreja Católica Romana. Ora, Jesus era filho de Maria, não é? Jesus é filho de Maria? Sim. Sim ou não? Sim. Isso é verdade? Verdade. Vou dar outra verdade. Jesus é Deus? Amém. Se Jesus é filho de Maria, e se Jesus é Deus, logo, olha o sofisma, Maria é mãe de Deus. Viram que eu me baseei em duas coisas verdadeiras e cheguei a uma conclusão falsa? Eu falei duas verdades. Jesus é filho de Maria. Isso é dado histórico, não é? Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Certo? Aí vem a mentira embutida. Se Jesus é filho de Maria e Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus.
E aí vem o sofisma, dizendo que Maria seria mediadora entre Deus e homens, porque ela é mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, logo ela é superior a Cristo. Pede a mãe que o filho atende. Todo mundo já ouviu essa frase? Esse não é um erro comum. Então, o sofisma é isso, se baseia em informações verdadeiras e chega a uma conclusão falsa, errônea. E aí Paulo está dizendo, está tratando aí, que a única forma de nós combatermos, quando ele fala de destruir fortalezas aí, ele está falando da batalha da mente, da fortaleza da mente, das fortalezas que são criadas na nossa mente com respeito ao conhecimento, e está dizendo que a única forma de nós quebrarmos essas fortalezas, de nós combatermos, é através da genuína palavra de Deus. Quando ele diz aí, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Isso quer dizer que o cristão verdadeiro se baseia na palavra de Deus como ela é, e a tem como uma arma capaz de destruir o conhecimento mundano, que, lembra da Globo da aula passada, nós nos ligamos em você. O conhecimento mundano, ele se impregna em nós, ele se gruda em nós. Por quê? Porque ele é mais fácil, porque é um caminho mais curto para a verdade, para essa pseudo-verdade. Então, nós frequentemente temos que estar batendo a poeira do conhecimento mundano, porque senão ele vai grudando e vai virando uma casca grossa e se transforma numa fortaleza das nossas mentes, e aí só a palavra de Deus, só a iluminação do Espírito Santo de Deus pode nos livrar desse mal. No livro da Nancy Pierce, lá, Verdade Absoluta, ela trabalha essa questão e ela dá um exemplo de jovens cristãos que vão para a universidade. Esses jovens cristãos, eles foram criados na igreja, receberam a provisão cristã. Alguns de forma mais aprofundada, outros de forma menos aprofundada. Aí quando chega na universidade, esse jovem é apresentado a um turbilhão tão grande de cosmovisões conflitantes, diferentes, como por exemplo o materialismo. Aí isso dá um nó na mente desse jovem, de forma que se ele não tiver bases bem estabelecidas da fé cristã e da cosmovisão cristã, esse jovem fatalmente vai sair, vai se render à cosmovisão mundana. E esse período que ele vai ficar na universidade, ele vai se afastar da fé cristã, da cosmovisão cristã. E isso eu vi na prática da minha vida. Quando entramos na universidade, 10 pessoas eram cristãos, e quando saímos, a maioria não era mais. Por quê? Bastaram alguns semestres. Isso os irmãos também percebem. Por quê? Porque esse pós-modernismo, esse materialismo, essa cosmovisão mundana que está sendo ensinada em todos os locais, eles têm um grau de atração muito grande, muito forte. Nós já falamos aqui sobre o que é politicamente correto, ou seja, você falar a verdade para uma pessoa hoje em dia, você é tido como uma pessoa que não é politicamente correta, como uma pessoa que não deveria falar isso. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Então, nós temos que o tempo todo estar voltando às verdades bíblicas, e mais do que isso, passando elas para frente, na igreja, aos nossos filhos, às pessoas que fazem parte da nossa vida social. Por quê? Porque o conhecimento mundano, ele aliena, ele constrói fortalezas, essas fortalezas que Paulo estava dizendo aí. E toda altivez que se levanta, versículo 5, contra o conhecimento de Deus. Então, vê que Paulo está falando de uma linguagem militar aí, de combate. Ele está falando de destruir fortalezas, armas poderosas. Ele está falando assim que essa altivez, esse orgulho do conhecimento humano, se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Sobre uma batalha nas nossas mentes. Uma batalha
falha na mente de todos os cristãos, de todos os tempos. Bem ouvido, cara. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre a corrupção dos últimos dias. Naquele contexto, escrevendo a Timóteo, ele diz: ó, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, inchados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Ele fala de pessoas envolvidas com religião, pessoas que têm acesso à religião, ou seja, ele fala de piedade, mas Paulo diz, tendo forma de piedade. A piedade deles é uma forma vazia, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas ou mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes desistem à verdade. São homens de modo corrompidos, ou de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então Paulo fala da condição mental desses homens, que são homens da mente corrompida, são réprobos quanto à fé, resistem à verdade, não querem ouvir, são irreverentes, são arrogantes, são amantes dos prazeres. E na primeira carta Paulo diz que nos últimos dias ninguém suportaria ouvir a sã doutrina. Então, se a gente for analisar na prática, e se a gente colher informações sobre Deus entre as igrejas, nós iremos ouvir vários conceitos sobre Deus, todos usando a mesma Bíblia. Se a gente for colher relatos sobre Cristo, nós iremos ouvir absurdos sobre Cristo com base na mesma Bíblia. Se a gente for ouvir relatos sobre a família, nós iremos ouvir absurdos dentro da igreja com base na própria Bíblia. Sobre o homem, sobre o corpo, sobre o sexo, sobre tudo, nós iremos ouvir absurdos com base na própria Bíblia. Então são os dias que nós estamos vivendo, onde nós estamos envolvidos nessa batalha de sofisma, que mentes estão sendo arrebatadas todo dia, cativas todo dia, e sendo presas debaixo dessa filosofia que impõe destruição ao corpo, à vida do homem. E a igreja está aí, nós estamos aí. E você vê, se isso era verdade no contexto de Paulo, onde você precisava desses arautos do conhecimento mundano para ir de casa em casa e regando as pessoas. Imagina no nosso contexto, nós não precisamos mais disso não, porque pelos meios de comunicação, pela forma como a tecnologia se desenvolveu, essa cosmovisão mundana está chegando de forma automática nas nossas casas, nos nossos lares, pela televisão, pelo rádio, pela internet. E é interessante frisar, nós não temos essencialmente nada contra nada disso. Não estamos aqui dizendo que os irmãos têm que jogar a televisão fora. Não é isso. Nós estamos dizendo que o lar cristão deve ser equilibrado no sentido de que a cosmovisão cristã tem que ser implantada em todas as pessoas daquela casa. E obviamente que ter uma televisão não significa ser escravo dessa televisão e se render a todo o conhecimento que é produzido ali e que invade as nossas casas. Uma característica do cristão é o bom senso, o verdadeiro cristão. Existem programas que não são adequados, nem para criança, nem para adulto, nem para ninguém. Existem programas que devem ser evitados a todo custo. Se nós queremos vencer essa batalha de mente, se nós queremos destruir as fortalezas da cosmovisão mundana, nós temos que sim nos privar de certas coisas que o mundo oferece, de certos programas, de certas linguagens, de certos falatórios mundanos. Tudo isso nós temos que estar ligados nessas coisas. Nós não vamos jogar a televisão fora, mas nós vamos saber utilizar isso. Ninguém aqui vai deixar de assistir um jornal ou um noticiário porque a televisão já foi eleita em alguma época como o olho do diabo de casa. Não é isso. Nós estamos querendo dizer que nós não podemos em nenhum momento nos desligarmos dessa guerra espiritual pelas mentes.
principalmente das crianças e dos jovens, que são bombardeados o tempo inteiro com essa cosmovisão. Na escola, na rua, onde estiver. Para que nós saia fora disso aí e sinta dentro da gente um nojo, que possa sair fora disso aí. É preciso que ele esteja embasado nisso aqui. Embasado, ele leia todo dia, leia a palavra, chegue junto todo dia, mostre para ver todo dia, porque senão, rapaz, nós embasa com a televisão dele, nós fica lá o dia todo, que coisa, que amor, que coisa beleza, viu? Não é nada disso, é um engano total. E até mesmo em jornais, que a gente quer porque quer assistir os jornais, esse jornal, eu estou lá e tal. Até mesmo no jornal, eles infiltram um pouquinho dessa palavra ali, né? E vai. Que é para você ficar encasquetado naquilo ali, para chegar aqui. Se nós não tiver base de escritura, você nem olha de manhã mais, você nem olha mais nem na estrada, nem no ônibus, nem nas universidades, nem canto nenhum. Nem na chácara, que é o lugar mais próprio para você sair de madrugada ou de noite, olhar para as estrelas e agradecer a Deus. Você não faz. É o conselho que Paulo dá a Timóteo, só citando o texto dele da própria carta, diz: expondo essas coisas aos irmãos, ou seja, pregando isso, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, ou seja, doutrina que gera saúde. Mas rejeita as fábulas profanas, sofismas, e de velhas caducas. E aí, coisa que não leva a nada, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, pratica a vida cristã, pratica a piedade, que é o bom relacionamento com Deus, com os irmãos da igreja, pratica isso, viva isso na sua vida, prática, diária. Então, esse que o irmão Luiz está dizendo, o exercício piedoso é uma busca pessoal, é uma reafirmação pessoal diante da mentira. Ou seja, eu rejeito as fábulas, mas a vida cristã nos ensina a colocar em caminhos neutros. Olha, eu rejeito as fábulas, mas Paulo diz: rejeita as fábulas e se apega à verdade. Odeia a mentira, diga a verdade. Quem não trabalha, trabalha agora. Então, a vida cristã não tem em cima do muro. Você rejeita a mentira e se apega à verdade. Deixa de andar errado, ande certo. Então, a vida cristã é sempre assim, mostrando o negativo e empurrando o positivo. O correto é isso, viva isso. E justamente porque essa cosmovisão mundana tem um apelo muito grande para as nossas almas, que ainda sofrem com as consequências do pecado, que é o aspecto do sofrimento, da cruz, de deixar a si mesmo. Se Cristo foi tão taxativo em dizer que se um olho nos leva a pecar, nós devemos tirar o olho; se a mão nos leva a pecar, nós devemos abrir mão, tirar essa mão, que é melhor ir para o céu, perder a mão e ir para o céu do que ir para o inferno. Imagine então que é você uma televisão, uma internet, algo que está te levando, que está nos levando e nos tirando da graça. Tá. Tem muitas aulas falando muito a respeito da televisão e da internet. São dois meios de comunicação bastante massificados, que todo mundo tem acesso, e é uma bênção tecnológica, tem a internet, tem a televisão. Mas assim, o teste prático da nossa cosmovisão é o dia do Senhor. E se no dia do Senhor você não consegue ficar sem a televisão, sem o teu Facebook, sem os teus enveredamentos na internet, é sinal de que nós nos tornamos escravos da televisão e da internet. E é sinal de que nós ainda precisamos de uma mudança de mente, de Romanos capítulo 12, versículo 1 e em diante. Capítulo 12, versículo 2. Porque quando acontece essa mudança de mente, você faz uso da internet durante a semana, faz uso da televisão durante a semana, faz um uso racional, faz um uso consciente, faz um uso edificante, E no domingo,
você tem condição suficiente de desligar a televisão e a sua internet e dizer assim, rapaz, hoje é só a Bíblia, hoje é oração, hoje é meditação, hoje é evangelismo, hoje é falar de Deus, hoje é descansar, hoje é descansar. Mas o que nós temos visto é que o dia do Senhor ele tem sido atropelado pelo uso descabido dessas tecnologias. Tem gente que não consegue dar uma pausa na televisão no dia do Senhor. O que é isso? Será que ele gosta? Não, isso aí é doença espiritual. Eu digo aos irmãos do TV que um dos maiores inimigos do dia do Senhor fui eu. Eu fui um dos maiores inimigos do dia do Senhor. Quando o pastor Edson Alzeno veio ensinar dia do Senhor para mim, pra gente, eu falei, rapaz, isso aí é judaísmo, eu estou fora. Isso aí para mim eu estou fora. E eu brigava mesmo comigo mesmo ali, eu brigava ferrenhamente. Eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer uma viagem no dia do Senhor? Porque precisa descansar, precisa ir para um lazer, precisa ler um livro bom, precisa ouvir uma música boa no dia do Senhor. E aí não vai poder fazer nada, não vai poder ouvir nada. E vai ficar aí fazendo o quê? Eu ficava indignado mesmo, muita raiva, muita ira. Até que um dia a palavra de Deus me quebrou. A palavra de Deus me quebrou. E ela sabe me quebrar cada um aqui. A palavra de Deus me chamou de egoísta. Por que eu era egoísta? Porque ele me dava 6 dias para eu ouvir a música que eu quisesse, boa música que eu quisesse, ler o livro que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, trabalhar, ter tudo. E um domingo para parar, para tentar para as escrituras, para ter um tempo a mais de qualidade, sem as gritarias da rua, sem as incomodações do emprego, sem as incomodações do dia a dia. E agora tem um tempo para meditar no texto da Bíblia, para falar do amor de Deus para alguém, para aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. Um dia só que Deus reservou para a glória dele, e eu ainda quero tomar dele. Foi nesse ponto que eu fui quebrado. E assim, eu não estou querendo tratar aqui a questão como moralismo, mas eu estou tratando a questão como um ponto prático para nós. Se no dia do Senhor algumas tarefas ou algumas atividades eu não consigo interromper nesse dia, eu estou precisando mudar de mente. Porque o pensamento mundano e moderno é esse. Que nós temos que estar constantemente conectados. Nós temos que estar constantemente no WhatsApp, no Facebook, não sei o que. E aí a pergunta a ser feita é: o que de edificação nós temos recebido com essas práticas? O que disso tem nos edificado? E aí ele estava sexta-feira, foi ontem, abriu o Facebook e limparam lá um vídeo de uma senhora, que é uma cristã, uma moça senhora, vamos dizer assim. E ela falando justamente a respeito, só para tomar muito tempo aí, justamente a respeito disso. Muitas pessoas escrevem para ela, mandam WhatsApp e tal, e reclamam uns aos outros assim: ah, mas o culto lá na igreja está chato. Todo mundo dizendo: ah, mas o culto está chato, a pregação ninguém consegue suportar mais, aqueles hinos são enfadonhos, aquela leitura da palavra é prolongada. E ela falando, né? O que as pessoas mandam para ela. E ela disse: mas só pode ficar chato. Só pode ficar chato. Primeiro, durante a semana você canta algum hino que é cantado na sua igreja? Durante a semana você lê um capítulo da Bíblia, pelo menos um capítulo da Bíblia. Durante a semana você tira tempo para oração? E se você tira o suficiente, mais do que o filme que você vê, mais do que o WhatsApp que você investe, mais do que o Facebook que você investe, você tira mais tempo para isso? Não tira. Então só vai ficar chato mesmo. Por quê? Porque é tudo isso competindo com o culto. Aí você chega no culto, não tem uma liturgia dinâmica, não tem explosões de slide, não tem WhatsApp, o pastor não prega por WhatsApp, o pastor não prega por Facebook, sabe? Não tem esse dinamismo da informação. Aqui dentro é o momento de parar e ouvir a voz de Deus, a alma tem que sossegar, o espírito tem que estar sossegado, aberto para ouvir a palavra de Deus. E essa tecnologia toda, pelo contrário, ela nos deixa eufóricos, nos deixa dinâmicos, desesperados, linkados direto, ligados em todo mundo e não ligados em ninguém ao mesmo tempo. Porque essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos ilha, ao mesmo tempo que ela diz que nos liga, ela nos ilha. E aí é terrível esse processo. Quando o indivíduo é jogado aqui dentro, ele não consegue deixar no celular. Ele está ouvindo a pregação aqui, ele está no celular. Eu não sei fazer, sabe? Interagindo com Deus, porque Deus não tem WhatsApp, não manda WhatsApp para ninguém. Então, irmãos, a coisa ficou tão feia que essa tecnologia, ela veio parar aqui dentro, descambou aqui dentro, e ela vem atrapalhar a liturgia. Aí o indivíduo chega aqui, mas o culto é chato, a pregação ninguém suporta, essas cadeiras são duras demais, o tempo é quente, essa luminosidade não está boa, não, cara.
não é não. O problema é você. O problema é você. Que você não tem guardado o dia do Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então se você não teve um tempo com Deus nesses dias da semana, o domingo para você vai ser um fardo. Hein, cara? E aí mudar a liturgia, modernizar o culto, é se render ao sofismo. Claro. É se render à escravidão da mente. Uma dessas semanas, só para dar um exemplo, semana faço academia na hora do almoço. Então é aquela correria, sabe, para baixo correndo, para ver se controla o peso. Então, aí eu estou na academia que é cheio de gente, aí eu estou aqui esperando, você tem que esperar para usar o aparelho. Aí tem um cara sentado no aparelho, no WhatsApp. E a fila aqui atrás de mim, todo mundo esperando o aparelho. E ele está lá. Rapaz, foi passando 5 minutos, 10 minutos. Aí eu, amigão, você terminou aí? Ah não, comecei agora. Aí na hora do descanso, ele pegou de novo. Eu falei, não, tá bom. Aí fui pra outra. Ou seja, as pessoas perderam completamente a emoção. Já foi dito aqui, pessoas dirigindo e digitando. Quantos acidentes são causados por pessoas dirigindo e digitando? São coisas incompatíveis. Acaba assim falando do dia do Senhor, né? Quando a gente era mais novo, a gente foi para Barretos, para casa da minha mãe, era da Igreja Batista. Não fui de quatro. Aí nós chegamos lá, eles são uma família muito piedosa. Nossa, mas nós sofremos demais com eles, porque não tinha costume de ler a Bíblia, não tinha costume de orar, não guardava o dia do Senhor. Então a gente ficava numa agonia sem fim. E eles, numa tranquilidade assim extrema. Aquilo para eles era a melhor coisa do mundo que eles faziam. De manhã eu ia todo mundo, eles levantavam mais cedo, porque sabia que os outros iam trabalhar. Eles levantavam mais cedo, se reuniam à mesa, faziam um culto doméstico, tomavam café e saíam dos seus afazeres. Quem ficava em casa não ligava a televisão, ia cuidar dos seus afazeres de casa, pegava a Bíblia, ia orar, ia ler, e interceder pelos missionários. Aí a gente ficava com a minha filha. Ai, prima, toda hora tu tá lendo a Bíblia, toda hora tu tá orando. Ai, não, vamos pra televisão. Pra quê? Não tem que a televisão tem que oferecer pra gente, não. Não tem que a gente mostrar um texto que eu aprendi ontem. Aí a gente fica. E no domingo, nós penamos, porque lá tem o Rio Pombo, o Rio de Ondas. Fomos pro Rio Vamos, não. A gente foi sábado. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é dia da gente descansar a mente, ouvir Deus falar, orar, ler a Bíblia. Ah, pra gente aquilo ali foi o fim. Mas pra eles cumprem numa naturalidade assim que não pesa a eles em nada. E pra gente era pesado. Pesado que, eu falo, Marisa, ou coisa assim, engraçado, tá na cara da minha tia. Mas depois a gente veio compreender o quanto eles vivem tão natural o dia do Senhor. Porque na semana, eles vivem com Deus mesmo. Eles não se alienam da vida secular, não, mas eles vivem com Deus, eles oram, eles intercedem pelos missionários, eles leem a Bíblia. Minha prima sabia a Bíblia, assim, que a gente ficava besta de ver ela contar os textos da Bíblia, e até hoje eles são assim. Aí a gente pensa que pra gente, às vezes é um peso, porque a gente não vive o dia do Senhor na semana, né? Pra gente é um peso, às vezes. Eu estou falando do WhatsApp do carro, meu vizinho chegou essa semana, na quinta-feira de madrugada, vindo do Tocantins, uns 800 quilômetros mais ou menos. E aí ele pegou uma carona com um caminhoneiro. O caminhoneiro carregando, transportando mais ou menos mais de 18 mil toneladas de melancia. É aquela chamantona mesmo que tem cheia de melancia. Que ele tem uma plantação de melancia lá e eles carregam essas escândias. Aí ele passou lá 15 dias e tinha que vir ver a família. Aí o cara, não, estou descendo para Brasília, eu estou dentro. Aí entrou no caminhão e veio embora. Aí ele disse que quando mal saiu da cidade e pegou a BR, lá escândalo de mais de 15 mil toneladas de melancia, 18 mil para lá. Aí o celular do caminhoneiro, o caminhoneiro pegou o celular aqui, botou aqui enrolando no caminhão e começou no WhatsApp aqui. Aí esse meu vizinho também é caminhoneiro. Ele olhava para ele assim e disse, meu pai, e agora? E o cara de cabeça baixa no volante no WhatsApp aqui, só dava uma olhadinha. E quando ele botava no WhatsApp, aí já manda lambinha uma faixa lá e voltava. E ele, rapaz, sabe que eu chego em casa hoje? Ou seja, ele ficou tão perturbado que queria pegar o caminhão na mão do caminhão, mas ficou com vergonha, porque ele é um profissional, você não pode falar isso, né? Mas
numa escândalo daquela, numa BR dessa. As BRs hoje estão muito mais perigosas do que quando se usava apenas álcool e drogas e se misturava com direção. Hoje tem a droga do WhatsApp hoje, que vai estar matando, vai matar como vai vir. É terrível, cara, é terrível. Então tudo isso é exatamente isso que Paulo estava falando, que as coisas do mundo não podem os cristãos não, a nossa mente tem que ser liberada, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja, na época que a gente vive, todo esse bombardeio de informações. Quantas empresas hoje sofrem porque os funcionários não conseguem mais se concentrar no seu trabalho, não conseguem fazer o trabalho. E aí as empresas bloqueiam, faz esse muro, bloqueiam tudo, e a pessoa reclama que tudo é bloqueado na empresa, mas não entende que ali é um local de trabalho. E as pessoas, você vê hoje muita dispersão, muito desperdício de tempo. Por quê? Por causa de todo esse excesso de informações e de atividades. Quando a gente leva isso para a vida espiritual, então é um desastre. E muitas vezes os nossos filhos, as nossas crianças também, crescendo nesse mundo, estão sendo submetidas a isso. E vão se tornar, aí vem lá, as consequências, déficit de atenção, transtorno bipolar, todas essas doenças diagnosticadas aí pela psiquiatria hoje. Porque os meninos têm que tomar remédio tarja preta para prestar atenção na aula, porque não conseguem mais se concentrar. Então tudo isso está ligado a essa questão de sofismas aos quais nós somos submetidos. É por isso que alguns grupos cristãos deram uma resposta radical para isso, como por exemplo, os menonitas, os Amish, vários grupos, principalmente nos Estados Unidos, levaram o pietismo ao extremo. Eles querem viver como a vida, como ela era vivida no século XVIII. Não interessa se tem energia elétrica, para eles não tem. Não interessa se tem televisão, para eles não tem. Não interessa se tem automóveis, andam de charrete. Eles levaram essa coisa a tal extremo para se livrar dessa questão do mundanismo. Não vou entrar aqui no mérito se isso é certo ou errado, porque nós fomos chamados para viver no mundo. Nós não fomos ser chamados para sair e nos isolar do mundo. Mas foi uma resposta que eles deram diante da dificuldade de filtrar e de estar inserido no contexto do mundo pós-moderno. E é isso que nós temos que trabalhar. Próximo texto, 2 Coríntios 11, 4. Vê pra gente, Ana, por favor. Segundo Coríntios 11, 4. Porque se alguém vem e nos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste de boa mente, o suportais. Joel, vamos ler esse texto melhor aí. Comece do 3, por favor, e vai até o 6. Do 3 ao 6? Isso. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se abaixem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem a vós pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, de boa mente o suportais. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos, pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência, antes, por todos os modos que os temos demonstrado em tudo. Veja só, Paulo estava fazendo uma defesa do apostolado dele, porque muitos estavam dizendo que ele não era apóstolo. Aí ele faz uma comparação, ó, vocês estão dizendo que todos são apóstolos, mas vocês é que estão enredados por outros conhecimentos que não são aqueles de Cristo. Ele ainda usa o exemplo aí, ó. Assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, então ele temia que assim também fosse corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
Então, veja o que Paulo está falando aí, olha o que ele está comparando. Aquela igreja dos Coríntios estava sendo enredada por doutrinas estranhas, tal qual Adão e Eva foram no Éden, corromperam. E ele diz, ó, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus. Será que isso era só no tempo de Paulo? Prega outro Jesus que não temos pregado. Se aceitar espíritos diferentes do que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse que igualmente poderais. Ou seja, já na igreja aos Coríntios havia um evangelho falso sendo pregado e que muitos estavam dando ouvido. Aí eu pergunto, no nosso tempo, porque cosmovisão, embora a gente esteja falando de cosmovisão cristã, ela não se refere apenas a questões religiosas, a assuntos religiosos, mas ela se refere a todo o conhecimento em todas as áreas da vida. Mas nós vamos ver, quando nós vamos estudar os elementos da cosmovisão, que o primeiro elemento de uma cosmovisão é Deus, é o conhecimento sobre Deus, porque desse conhecimento vão derivar todos os outros. Mas não são só assuntos religiosos. Então, já a igreja no seu nascedor já estava sob ataque de evangelhos estranhos, de religiões estranhas que queriam se infiltrar. Essa batalha pela mente já ocorria. Quanto mais nós temos que estar ligados nisso no nosso tempo, quanto mais nós temos que estabelecer formas de combater esse conhecimento mundano que fica impregnado em nós. Último texto, Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Tem tempo que pedir aí no Eliano, ler para nós. Mas ainda que vós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Mais uma vez, Paulo fala sobre uma verdade absoluta e uma verdade relativa. Existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e existem verdades relativas que são pregadas. E aí ele está dizendo, se vocês derem ouvido a isso, quando ele vai interpelar os Gálatas, que tão rapidamente eles tinham deixado o verdadeiro evangelho ensinado por Paulo e se enredado por outros sofismas, por outros conhecimentos, por um pseudo-evangelho. Paulo estava dizendo isso aos Gálatas. Se ele fosse escrever uma carta para a igreja do século XXI, interessante que ele ironiza com a igreja da Galácia. Ele ironiza e diz assim, ó, que Paulo usa dois termos para descrever um outro evangelho. Ele diz assim, vocês foram além, vocês foram a atitude de vocês é tão absurda que eu estou perplexo. Porque, ou seja, se alguém chega para você e prega um outro evangelho, Paulo está dizendo, o outro aí é a ideia de contrário, né? Ou seja, o Gálatas se apegaram a um evangelho totalmente contrário ao que Paulo tinha pregado, isso oposto, de forma tão rápida. Paulo diz, eu estou perplexo com vocês. Aí Paulo diz, mas ainda que venha um anjo do céu e pregue outro, ou seja, algo semelhante, parecido com o que eu tenha pregado, vocês também devem considerar maldito, ou seja, vocês não devem se apegar nem ao parecido, nem ao oposto. Só existe um evangelho. Então é o mesmo texto de Coríntios, quando ele diz assim, ó, ainda que alguém pregue outro Jesus, ou seja, não é Cristo, pregue outro Jesus, ou seja, a igreja de Coríntios estava dando interpretações à morte, à vida e à ressurreição de Cristo de modo diferente ao que Paulo estava pregando. Ou seja, é o que nós temos hoje. As pessoas reconhecem Cristo como Messias, o que morreu, que foi à cruz, mas a interpretação que eles dão ao Jesus que veio, que se encarnou, é totalmente diferente ao que está na Escritura. Então Paulo diz, isso aí é o engano de Eva, que Eva caiu. É o mesmo engano. Isso aí está contribuindo para levar vocês para longe da simplicidade do Evangelho. Quantas igrejas já se renderam ao politicamente correto? Quantas igrejas já se renderam a excomunhão? Isso aqui não. Isso é muito radical.
a disciplina na igreja, mas não, nós não. Nós falamos de um Deus de amor, um Deus tolerante. Quantas igrejas se enveredaram por esse caminho? De dizer que Deus é apenas amor. E com isso ser tolerante com todos esses conhecimentos malditos que tem entrado na igreja. Pode passar, senhor. Então, irmãos, o que não é cosmovisão? A gente precisa entender isso direito. Cosmovisão, como nós já falamos, refere-se a tudo que alguém crê ou entende, como eu tinha falado. Não é apenas com relação à religião, mas com relação a todas as áreas da vida. Essa forma de ver a realidade é tão abrangente e ao mesmo tempo intrínseca que é capaz de definir o indivíduo como pessoa. A forma de ver o mundo de alguém define aquela pessoa como indivíduo. Nós muitas vezes até taxamos as pessoas de acordo com a visão de mundo que eles têm. Fulano é liberal, fulano é ortodoxo, fulano é politicamente correto, fulano é isso, fulano é aquilo. Ou seja, a nossa visão de mundo nos define como pessoas. Cosmovisão não corresponde a uma simples opinião a respeito de temas isolados, sejam filosóficos, teológicos, científicos ou quaisquer outro. A gente fala de política, um fala sobre o PT, fala sobre o PSDB. Isso não é cosmovisão. Embora a sua opinião em qualquer tema vá refletir a sua própria visão. Mas uma opinião isolada em temas isolados não é cosmovisão. Cosmovisão é algo mais profundo. É de onde fluem as suas próprias opiniões. É possível discordar de certo tema e estar dentro de uma mesma cosmovisão. Isso é possível. Dentro da cosmovisão cristã, nós podemos discordar de um tema ou de outro. Isso é possível. E isso é adequado também, porque isso vai gerar discussão. Nós não temos que ser todo mundo igual gato. Para onde vários outros vão atrás. Não. Nós podemos ter opinião própria em determinados temas, desde que elas refletam a Bíblia e desde que haja uma margem para a discussão. Agora, o que nós não podemos é estar, como o pastor falou, aos Gálatas, crendo no evangelho totalmente oposto àquele que foi pregado por Cristo. Cosmovisões exatamente iguais em todo e qualquer ponto são muito raras de acontecer. Mesmo aqui, dentro dessa pequena igreja, nós podemos discordar em determinado assunto. E isso não tem nada demais. Agora, há um limite para isso. Nós não podemos, por exemplo, ter duas cosmovisões conflitantes na mente dos irmãos. É inadmissível que alguém esteja na igreja e creia, por exemplo, que Cristo não era Deus. Vou dar um exemplo assim. Cristo foi apenas um ser humano sábio. Isso é um extremo de uma visão que não condiz com a cosmovisão cristã. E muitas vezes você pode até não se atrever a dizer isso. Eu não creio que Cristo era Deus. Mas você pode estar vivendo sua vida prática como se Cristo não fosse Deus. Quando nós desprezamos a revelação, o conhecimento de Cristo, os ensinamentos de Cristo, nós estamos vivendo a nossa vida prática como se Ele não fosse Deus. Porque o que Ele ensinou não tem valor suficiente para que nós moldemos os nossos caminhos. Vamos passar. Aqui, então, o Ronald Nesch trabalha essas figuras aí, algumas eu alterei só para a gente dar exemplo, mas como temos diferentes cosmovisões, os irmãos entenderem bem essa questão. Quando eu falo, por exemplo, do materialismo, eu estou falando de uma visão de mundo totalmente sem Deus, sem a cosmovisão cristã. Ou seja, o universo resulta de forças impessoais, não houve Deus não moldou essa criação, nós somos frutos do acaso, nós evoluímos do acaso para o acaso, nós somos frutos da completo acaso, cósmico. Isso é materialismo. Do outro lado a gente tem o cristianismo, dizendo, não, há um Deus pessoal que criou todas essas coisas, embora nós não entendamos muito bem os mecanismos, né, Alexandre? Ainda, mas nós temos que Deus moldou de alguma forma e criou o universo do jeito que ele é. Nós não cremos, eu quero crer, né, Alexandre? Nós não cremos está lutando com a mente dele, de que nós somos frutos
acaso cósmico, de um universo que surgiu sem significado, sem sentido, apenas existe porque é. Então isso são cosmovisões completamente opostas, diferentes, e elas não têm nada em comum, nada em comum. Quando eu falo, por exemplo, aqui, já entrando no campo da religião, islamismo e cristianismo. Islamismo são os muçulmanos, estão sempre na mídia aí. Eles têm uma partezinha, tá vendo essa parte aqui onde o símbolo se toca? Tem uma partezinha da cosmovisão do islamismo que é parecida com a do cristianismo. Até porque as fontes são as mesmas. Eles têm a Torá, eles têm a lei, o Antigo Testamento, eles têm os ensinamentos de Moisés. Então, se parece um pouco com a questão do judaísmo e do cristianismo, tem um pouquinho aqui, ó. Eles são monoteístas, creem no único Deus, embora esse Deus seja diferente do Deus que nós cremos. Então tem um pouquinho a ver. Esse pouquinho a ver é suficiente para eu dizer que é a mesma cosmovisão? De forma alguma. É uma cosmovisão completamente diferente. A única coisa que existe são algumas coincidências ali dentro dessa visão de mundo. Agora vamos para o outro. Aqui, ó. Eu peguei esse exemplo aqui. Eu tenho uma fé cristã que tem algumas características bem definidas, que nós chamamos de pentecostalismo. E tem uma fé cristã que também tem outras características bem definidas, que nós chamamos isso de fé reformada. Eu quero que os irmãos não levem isso aqui para o campo denominacionalismo. Não é isso que eu estou tratando. Estou tratando de visão de mundo, de cosmovisão. Se a gente for estudar a fundo, pentecostalismo e fé reformada tem muito em comum. Muito em comum. Nenhum pentecostal vai negar que Jesus é Deus, não vai negar a Trindade, não vai negar o aspecto moral do cristianismo, não vai negar nada disso. Nós vamos discordar em alguns pontos com relação a dons, com relação à piedade prática, etc. Então, essas duas cosmovisões não são cosmovisões diferentes. Elas têm aspectos, nesse caso, aspectos significativos de discordâncias. Mas nós estamos falando de cosmovisão cristã. E aí eu lembro aos irmãos que eu falei na aula passada. Se colocar um neo aqui na frente, neopentecostalismo, aí esquece. Aí eu venho para esse extremo aqui, no máximo esse aqui. Porque aí eu já estou falando de coisas de extremos a que foram levados à fé cristã. Exemplo, o que é uma igreja neopentecostal? Só para exemplificar para os irmãos. Igreja Universal do Reino de Deus é considerada pelas igrejas históricas como uma igreja neopentecostal. Por quê? Porque ela traz uma série de doutrinas práticas que são muito diferentes das igrejas históricas. Exemplo, teologia da prosperidade. É um exemplo. Aquela ênfase toda na questão do dinheiro, das finanças, do ter ao invés do ser. Eu não sei se uma vez essa semana lá e a Igreja Universal inaugurou o templo de Salomão lá em São Paulo. Isso é mais um aspecto que demonstra a cosmovisão dessa igreja. Qual é a necessidade de você reconstruir o templo de Salomão 650 milhões no Brasil? Um país cheio de mazela social, espiritual, e não só reconstruir o templo, mas todo aquele simbolismo judaico do templo. Castiçais, tudo. Ele fez um templo igualzinho está lá na Bíblia. O povo é um sacrifício. Aí a gente pergunta, qual a finalidade disso? É fazer um ponto turístico? Beleza. Mas a finalidade espiritual, qual a finalidade espiritual? O próprio Deus não deixou o templo em pé. Tá meio? Justamente isso aí. Sobre a questão do templo. Na verdade é isso aí que o pastor acabou de dizer. A verdade é que o bispo Morcego, ele vai reunir lá a caixa monetária de toda a arrecadação de dízimos do país. Então, com esse movimento aí, ele está à frente de todas as denominações que vivem em função de dízimo. Porque ele vai enfatizar, trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
E a casa do tesouro nós sabemos que ficava no templo. Então, meu amigo, todo o dízimo vai correr para lá. Sabe? E assim, Israel ficou bastante feliz com esse tempo, porque todo o material foi comprado de lá. Como não sabem, até as pedras foram cortadas na pedreira de Israel e vieram de navio para São Paulo. Até as árvores, eles trouxeram as árvores adultas de lá e ficaram lá sequeiras. Então, irmãos, isso é um exemplo de uma visão. Quando eu falar de neopentecostalismo, eu estou falando de outras coisas. Isso aqui é interessante. Aí, a última aqui, antes de eu falar isso. Aqui é batistas e presbiterianos. Note que as cosmovisões aqui são quase coincidentes, praticamente as mesmas. Nós vamos ainda discordar em alguns pontos em relação ao batismo, etc. Mas isso não é suficiente para dizer que eles têm uma cosmovisão discordante. Isso aqui, novamente, baseados, estou falando de igrejas históricas, igrejas sérias. Porque nós temos igrejas batistas neopentecostais? Temos. Temos igrejas presbiterianas neopentecostais? Temos. Então não é a placa da igreja que define, é o que ela põe. Estou falando aqui de igrejas históricas. Nesse caso aqui, ó, nós temos praticamente a mesma cosmovisão da igreja presbiteriana. Isso aqui, no aspecto prático, nos diz que tipo de relacionamento nós podemos ter entre igrejas. Nós não vamos, por exemplo, submeter a um novo batismo alguém que veio dessas igrejas, uma igreja pentecostal, igreja presbiteriana. Nós podemos sim nos relacionar com essa igreja, com esses irmãos, e é o que nós fazemos na prática. Nós lemos livros presbiterianos, nós assistimos a pregações presbiterianas, nós recebemos irmãos presbiterianos aqui. Porque para aqueles que têm a mente sarada, sem esse denominacionalismo exacerbado, nós vamos entender que eles são irmãos com uma visão um pouco diferente em alguns pontos. Amém? Amém. Vou terminando já esse ponto. Pode passar. E aí nós chegamos aqui nessa questão onde o NET trabalha bem. Cosmovisões em conflito. Se nós formos olhar, irmãos, nós temos aí uma série de cosmovisões que estão conflitando para dominar a mente das pessoas. O cristianismo, o pós-modernismo, o materialismo, o espiritismo, o islamismo, o fetichismo. Fetichismo é esses cultos, por exemplo, afro-brasileiros, macumba, candomblé, isso aí a gente chama de fetichismo. O panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo, eu sou Deus, você é Deus, a natureza é Deus, uma árvore é Deus, isso é panteísmo. E aí, todas essas visões aí estão em constante guerra, luta, para dominar as mentes de todos nós, e dos cristãos também. E aí nós temos que entender isso aqui, para que nós saibamos aonde nós estamos, porque pode ser que nós sejamos cristãos no nome, materialistas na cosmovisão, pós-modernistas na cosmovisão, e etc. Nós podemos estar numa igreja e não ser realmente transformado pelo Evangelho. Nossa cosmovisão pode ser outra. Aqui, peraí, só um minutinho. Essa figura aqui ela é bem emblemática, né, da evolução. O homem, uma figura que resume uma cosmovisão. O homem que sai de uma forma de vida inferior e com bilhões e bilhões de anos, milhares e milhões de anos, evolui até chegar ao que ele é hoje. Isso aí resume uma cosmovisão naturalista. Agora está voltando de novo, né? Agora está voltando ao primitivismo de novo. Vamos estar ficando pior. Aqui, ó. Pode passar. A história humana pode ser entendida como uma incessante luta entre cosmovisões discordantes que se sucederam em diversos embates abrangentes e muitas vezes sangrentos. Muitas guerras na história da humanidade se deveram a cosmovisões conflitantes, discordantes. E foi neste contexto que a cosmovisão cristã foi recebida, transmitida, ensinada e desenvolvida. Foi nesse contexto de luta entre as mentes que o cristianismo nos foi dado como revelação por Deus. Pode passar mais um vídeo, por favor. Aqui eu vou dar um exemplo, olha.
um exemplo de como uma cosmovisão ela é altamente mutável, como ela pode sofrer influências seculares e ir se transformando ao longo do tempo. Se a gente pegar o judaísmo, a gente vai ver que dentro do judaísmo nós temos diversas seitas ou diversas castas, muitas delas presentes lá no tempo de Cristo e que Jesus combateu com veemência. Por exemplo, fariseus, essênios, saduceus, zelotes, ebionitas, caraítas, não é palavrão não, é o nome de você. Assidismo, askenazim, separadim. Tudo isso são seitas judaicas. Diversas delas Cristo teve, principalmente fariseus, saduceus ali, escribas, que Jesus combateu com mais veemência, com mais frequência. Ao longo do tempo, o judaísmo ele foi se desenvolvendo e ele foi dando origem a castas, a seitas, a denominações dentro do judaísmo. Então, uma cosmovisão, ela é altamente mutável ao longo do tempo. Por isso que nós temos que sempre voltar nos marcos antigos. Porque se essa cosmovisão vai mudando, vai sendo tomada pelo secularismo, e ela vai mudando. Por exemplo, o cristianismo aqui do outro lado. Eu tenho a igreja primitiva lá pensando de uma forma, aí tem o catolicismo romano, que já pensava de forma inteiramente diferente, e que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais diferente. O que a gente chama de fé reformada, que guarda muita similaridade com a que nós cremos com a igreja primitiva. Aí temos o celismo, gnosticismo, marianismo, montanismo, adventismo, neopentecostalismo, uma infinidade de ismos. Aí a gente passaria o dia inteiro falando dos ismos que existem dentro do cristianismo. Ou seja, em que caixinha nós estamos? Será que a fé que nós defendemos é a mesma fé dos apóstolos, que eles herdaram de Cristo? Ou essa fé foi sendo embutida igual um lego ao longo do tempo, de forma que eu sou cristão, mas com relação ao aborto eu penso como um pós-moderno, com relação ao divórcio eu penso como alguém do século XVIII, com relação a qualquer tema político eu penso como alguém contemporâneo. Será que eu sou esse emaranhado de cosmovisões? Ou nós temos uma cosmovisão genuinamente cristã? Então é isso que nós devemos pensar. Passa mais um. Eu vou parar por aqui na próxima aula e a gente, o dever de casa eu não esqueci não. Os irmãos que não pensaram lá nas questões, na próxima aula a gente vai discutir. A gente vai entrar aqui nos elementos de uma cosmovisão. A gente vai ver que existem pontos principais que definem uma cosmovisão. O pensamento sobre Deus, sobre o cosmos, sobre a criação, sobre o conhecimento, etc. Certo? Eu queria fazer uma oração e depois passar para a próxima pergunta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nós estamos neste momento. Para engrandecer mais uma vez o Teu nome, Senhor, para Te agradecer pelos momentos passados na Tua presença aqui. E Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, por tudo aquilo, Senhor, que ainda não reflete em nós uma genuína fé, genuína cosmovisão cristã. Pai, nós sabemos que a Tua igreja está sob ataque constante do inimigo das nossas almas, que quer a todo custo incutir, Senhor, visões que não refletem o Evangelho genuíno e verdadeiro. Pai, nós só podemos ganhar essa batalha se o Senhor estiver conosco, se as nossas mentes forem as mentes de Cristo, se a iluminação do Espírito Santo de Deus for derramada sobre as nossas vidas. É por isso que nós te pedimos, pelas nossas mentes, pelas nossas vidas, pela nossa cosmovisão, Pai, pela Tua igreja, que o Senhor possa olhar por nós, meu Deus, e nos dar uma visão de mundo genuinamente de Cristo. Nós possamos nos amoldar à estatura, Senhor, de Cristo. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, não seja entristecido em nossas atitudes práticas.
por falta, Senhor, de um conhecimento verdadeiro da Tua palavra. Incute em nossos corações o amor verdadeiro pela Tua palavra. Amém. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas almas. Amém. Abençoa a Tua igreja. O Senhor prometeu que as portas do inferno, Senhor, vão prevalecer nunca. Amém. E é nisso que nós cremos, que a Tua igreja ainda será, ainda é influenciadora do pensamento do homem, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dê graça para vivermos isso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos de pé, irmãos. Louvamos a Deus, o hino 347. Quero o Salvador comigo. Queremos expressar nossa confiança no Senhor, nossa firmeza em Cristo, nosso compromisso com Cristo. O texto de 1 Coríntios reflete a importância da comunhão cristã, da mesa de Cristo, a importância de termos consciência desta ordenança deixada por Cristo à igreja. E a participação do cristão reflete a sua cosmovisão cristã. A participação do cristão na ceia reflete a sua visão de Cristo, da vida cristã, do seu compromisso com Cristo no mundo, da sua caminhada com Cristo, da sua jornada de fé. Tudo isso reflete a ceia da sua esperança cristã, porque vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Então os cristãos estão confirmando hoje que estão esperando o Cristo voltar. Esse é um anseio na vida dos cristãos, é uma expectativa exultante que os cristãos alimentam todo dia, a cada manhã, a cada dia, na sua jornada, na sua caminhada. E João diz que quem tem em Cristo essa esperança purifica-se a si mesmo. Então essa é a nossa caminhada, e a participação na ceia reflete o nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com a igreja, nosso entendimento da comunhão, da importância de estarmos unidos em volta de Cristo. Tudo isso a ceia vai refletir, a nossa participação também vai refletir. Paulo diz isso no verso 23, descrevendo a ordenança de Cristo que ele recebeu. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Com semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, é uma memória de Cristo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, aplicação presente com a esperança futura. Cristo vai voltar mais uma vez para buscar o seu povo. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo indigno será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então vamos, eu quero pedir àqueles irmãos que não participaram, que são batizados, que estão em comunhão com Cristo, com a igreja, que permaneçam de pé. Eu estarei chamando Davi, que estará orando em prol dos elementos, e logo após estará servindo. Então aqueles que forem participar, permaneçam de pé enquanto Davi ora. Senhor Deus, nós estamos, ó Deus, cumprindo a tua ordenança, Deus. O Senhor a ordenou antes da cruz do Calvário. E assim, ó Deus bendito, ela é testemunho para nós, Deus, que a grande salvação foi operada lá no Calvário. E nós te bendizemos, Senhor Deus, nesta noite, nesta manhã, pelo grande sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue precioso que ele derramou lá no Calvário. Este sangue precioso que foi, Deus bendito, o pagamento a ti, Senhor, para que toda a ira de Deus não caísse sobre nós, para que nós fôssemos libertos de nossos próprios pecados, para que nós fôssemos libertos, ó Deus, das garras do mundo, das garras de Satanás, de nós mesmos, ó Deus, para te servir, ó Deus, para te bendizer, sem embaraço algum, Senhor. Nós também queremos te glorificar nesta manhã, ó Deus, porque tudo foi pago, tudo está consumado, Senhor, pela tua obra santa e perfeita. Fomos resgatados, ó Deus, da nossa vã maneira de viver, para a glória do teu nome. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para vivermos em novidade de vida, para andarmos em santidade, para andarmos em uma só fé, em um só amor, em uma só palavra, em um só evangelho, em uma só comunhão, para vivermos no corpo de Cristo, para vivermos neste tão grande privilégio que é fazer parte da família de Deus. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque Jesus Cristo suportou toda a ira, todo o castigo de Deus no nosso lugar, para que hoje pudéssemos, ó Deus, usufruir da doçura, ó Deus, da comunhão contigo. Cristo sofreu a amargura da tua ira, sofreu a amargura do teu juízo no Calvário, para que hoje vivêssemos em comunhão contigo, Pai, para que vivêssemos em comunhão com os céus, com os irmãos. Cristo sofreu a separação de Deus lá no Calvário. Cristo foi rejeitado de Deus, castigado por Deus, lá fora dos portões da cidade, para que hoje nós estivéssemos dentro da Nova Jerusalém, para que estivéssemos dentro hoje da igreja, para que estivéssemos dentro hoje desta eterna comunhão em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, nós te bendizemos e te louvamos. E que o Senhor, Deus bendito, redescubra em cada coração aqui o que é de fato, Deus, participar deste sangue e participar deste pão.
Que o Senhor possa ressignificar em cada um, Deus, que irá comungar nesta manhã. Este significado belo, escatológico, este significado de comunhão, de igreja, de vida com Deus, de santidade, que a tua ceia representa para nós. Este significado de que foi pago um alto preço no Calvário, de que uma vida foi sacrificada em prol das nossas vidas, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Continuamos a pedir que o sangue de Cristo Jesus nos purifique de nossos pecados, de toda a má consciência, de toda a má obra, e que nós estejamos aqui nesta manhã, Senhor, unicamente em pé, pela obra e pelos méritos de Cristo Jesus. Unicamente, ó Deus bendito, recebendo os méritos de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E não, ó Deus bendito, pelo que somos e pelo que temos, mas pelo que Cristo é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que aplacou toda a ira de Deus sobre nós. Pela graça de Cristo Jesus, aqui somos o que somos e aqui estamos, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Maravilhosa graça, Deus, assim te louvamos nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Bom, Davi estará servindo, vamos permanecer de pé. Vamos cantando 286 enquanto Davi serve. Seja bendito o Cordeiro. Para reforçar o que lemos, eu releio o versículo de número 24, que diz que na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então o pão simboliza um corpo, é símbolo do corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então o cálice simboliza o sangue da nova aliança. Então vamos todos juntos comer o pão que representa o corpo e beber o cálice que representa o sangue de Cristo. Se aceita, eu gostaria de fazer oração. Senhor, te damos graças mais uma vez, bendizemos mais uma vez pela reunião do teu povo, pelo ajuntamento solene desta manhã, te agradecemos mais uma vez, pelos despertamentos causados pela tua palavra, pelas discussões saudáveis que ela produz entre nós. Amém. Pedimos a ti, Senhor, que o valor da tua palavra em nossas vidas já ultrapasse a admiração, a compreensão e as discussões, Pai.
que ela de fato venha produzir saúde. A sã doutrina venha trazer saúde sobre o teu corpo, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as famílias. E acima de tudo, Senhor, essa transformação da mente que é operada em nós através da tua palavra, do teu Espírito, produzindo no teu povo a mente de Cristo, essa transformação se reflita no mundo, Senhor. Aonde cada um de nós temos o privilégio e a responsabilidade de salgar e de ser luz, que nós cumpramos este mandato espiritual do Senhor sobre as nossas vidas. Que é recobrado em Cristo, foi perdido em Adão, mas Cristo, no Adão, segundo Adão, restaura a criação para este propósito tão sublime, que quer viver para a glória do Senhor e refletir a glória do Senhor no mundo. Deus eterno, nos ajuda com a graça a vivermos assim e a nos focarmos assim em meio às trevas do mundo, em meio à ignorância espiritual do mundo, Senhor. Que esta manhã, após participarmos da mesa do Senhor, Pai, saiamos daqui engajados, compromissados com isso tudo, Senhor, que a Tua palavra nos responsabiliza. De vivermos e de continuarmos mantendo a comunhão com Cristo e com os irmãos. Nos ajuda a vencer as fraquezas que ora ou que outrora nos arrasta para longe de Ti, Senhor. O pecado que nos rompe ou que rompe a nossa comunhão com o Senhor, nos ajuda a vencê-lo. Nos ajuda, Senhor, a resistir firmes contra o pecado, porque, como diz Hebreus, ainda não resistimos até o sangue contra o pecado. Mas nessa caminhada com Cristo, estando juntos com o Senhor, possamos perseverar nessa caminhada confiando, ó Deus, na presença de Cristo em nós e com nós, ó Deus, neste mundo. Pai eterno, nos abençoa, nos dá graça. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o almoço, Deus, que o teu povo estará participando junto, ó Deus, logo após, Senhor. Abençoa a saída do teu povo, a nossa saída para entregarmos esse folheto, Senhor, que contém partes da tua palavra e que falam da verdade do Senhor. Dá com que esta semente caia em solo preparado pelo teu Espírito. Nos usa como semeadores do teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.